Meu povo, aqui professor Maurício, nós iremos iniciar agora a resolução de 3 questões do módulo 1 de Física. A primeira questão que nós iremos resolver é a questão 2 do ENSEJ de 2018. Vamos ao enunciado. Vários estudantes sobem um prédio em diferentes andares para deixar cair bolas de futebol. Eles soltam as bolas e medem em cronômetro o tempo de queda até o chão. Os resultados obtidos para 3 diferentes alturas, desprezando a resistência do ar, são mostrados no quadro. O que é que nós temos no quadro aqui, meu povo? Que quando a bola é abandonada de uma altura de 5 metros, ela leva rigorosamente para chegar ao chão 1 segundo, que é o tempo de queda. À medida que eles vão subindo e lançam agora a bola de 20 metros, o tempo de queda vai para 2 segundos. E, por fim, quando eles abandonam a bola de uma altura de 45 metros, ela leva 3 segundos rigorosamente para cair ao chão. A pergunta é, de que altura um estudante deverá soltar a bola para que a queda dure 4 segundos? Ora, eu já sei que para uma altura de 45 metros, ela levará 3 segundos. Então, para que o tempo de queda seja de 4 segundos, a altura será maior do que 45. Mas maior quanto? 50? 60? 70 ou 80? Vejamos como se procede a resolução. Vamos lá. Pessoal, nós sabemos que o tempo de queda para que um corpo abandonado a uma certa altura da Terra, ele leva para cair, chegar ao solo, é dado pela seguinte expressão, né? Tempo de queda é igual a raiz quadrada de 2h sobre g, onde o h é a altura a partir da qual o corpo está sendo abandonado, e esse g que aparece na fórmula no denominador é a aceleração da gravidade, que sempre para nós será como medida em 10 metros por segundo ao quadrado. Ora, o problema nos diz que o tempo de queda é de exatos 4 segundos. E nós sabemos que o g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, basta, meu povo, que nós resolvamos esta equação aqui, 4 igual a raiz quadrada de 2h sobre 10. Para que nós possamos resolver essa equação e encontrarmos a altura de queda, basta que nós elevemos os dois membros ao quadrado. 4 ao quadrado, quanto é que vai dar, meu povo? 16. E tirando a raiz quadrada de e fazendo o quadrado de uma raiz quadrada, nós simplesmente extraímos tudo que está dentro da raiz, que no nosso caso é quem? 2h sobre 10. Então, agora o que é que nós vamos ter? 16 igual a 2h sobre 10. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, nós vamos ter que 2h vai ser 170. Portanto, dividindo 160 por 2, nós vamos obter quantos metros, meu povo? 80 metros. Então, o gabarito é a letra D. O tempo de queda, sendo 4 segundos. Então, a altura a partir da qual o corpo será abandonado, no caso a bola, tem que ser de quantos metros? 80 metros. E aqui nós finalizamos a resolução da questão 2, que é a primeira questão do módulo 1. Meu povo, dando continuidade aqui à resolução do módulo 1 de Física, a questão que iremos discutir agora é a questão 9 do ENSEJ de 2019. Assim diz o enunciado. Os diferentes movimentos do nosso planeta, no caso a Terra, criam uma série de fenômenos. A figura aqui acima, essa figura, ela ilustra um desses movimentos. Aí ele quer saber o seguinte, o movimento representado determina quem? As fases da Lua, dias e noites, estações do ano ou períodos de chuva e seca? Meu povo, para que nós possamos resolver essa questão e entender a resolução, que de fato é bem simples, nós devemos pensar da seguinte maneira. Primeiramente, nós temos que entender quais são os movimentos realizados pela Terra, né? Vamos lá. Bem, um movimento que a Terra realiza, que é justamente o movimento indicado no enunciado da questão, é o movimento de rotação. Ou seja, nesse caso, a Terra gira em torno do seu próprio... Opa, tem um errinho aqui, né? Do seu próprio eixo. Pessoal, se nós observarmos aqui, a Terra está girando em torno do seu próprio eixo. Aqui nós temos o eixo passando pelo Polo Norte e lá embaixo nós vamos ter o eixo passando por onde? Pelo Polo Sul. Pessoal, se nós observarmos na figura, esse movimento de rotação, ele é responsável pela definição daquilo que nós chamamos de dia e daquilo que nós chamamos de quem? De noite.
Ou seja, à medida em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, tem hora que ela vai estar plenamente iluminada pelos raios solares, determinando o que nós chamamos dia, e o outro lado que está na sombra, que está na escuridão, digamos assim, pois não recebe os raios solares, é aquilo que nós chamamos de quê? De noite. Então, esse, na verdade, é o nosso gabarito, né? O movimento vai determinar quem? Dias e noites. Mas é importante que nós saibamos também que, além do movimento de rotação, nós temos também um movimento de translação. Esse movimento de translação é aquele em que a Terra gira em torno do Sol. Meu povo, à medida em que a Terra vai girando em torno do Sol, em um movimento completo é o que nós chamamos de um ano terrestre. Então, a cada passagem de ano é porque deu uma volta completa da Terra em torno de quem? Do Sol. E se nós observarmos aqui, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui a definição de quem? Das estações de quem? Do ano. Se é chuva, se é seca. À medida que os meses vão passando, nós vamos tendo isso. Né? As estações, outono, primavera, verão, inverno e aí vai. Mas lembrando que o movimento ao qual a questão se refere é um movimento de rotação que determina o conceito de dia e de noite. Ok? Show! Agora nós iremos dar continuação à resolução das questões do módulo 1 de Física, resolvendo agora a questão 15, tá? Que é do ENSEG de 2019. Vamos ao enunciado. Em uma noite, Vênus e Júpiter, que no caso aqui, meu povo, são representados pelos pontos V e J, né? Pelas letras V e J maiúsculos, protagonizam um fenômeno de conjunção de planetas, ou seja, na verdade, a palavra aqui conjunção quer dizer de junção, né? Eles estão juntos ali, né? Isso significa que os astros se alinham, eis a questão da palavra conjunção, eles estão juntos em alinhamento para formar um ponto brilhante duplo, que é visível a partir da Terra. Então, o que é que ele quer saber? As posições dos três planetas na conjunção descrita no texto estão representadas em... Pessoal, ó, preste atenção. Para que seja formado um ponto brilhante duplo pela conjunção dos planetas Vênus e Júpiter, esse ponto brilhante duplo visto aqui da Terra, então nós temos que analisar os itens A, B, C e D. O item A, ele vai estar descartado porque nesse caso do item A, tanto a Terra como Vênus como Júpiter estão rigorosamente alinhados, estando Vênus e Júpiter na sombra da Terra. Isso quer dizer que nessa situação não haverá nenhum ponto brilhante duplo visível a partir da Terra, até porque Vênus e Júpiter não estarão recebendo luz de quem? Do Sol. Nos itens C e D, itens C e B não são corretos porque nesse caso, aqui, embora Vênus e Júpiter estejam sendo iluminados pelo Sol, pelo fato da Terra estar praticamente do outro lado do Sol, não há a mínima possibilidade desse ponto brilhante duplo ser visto a partir de quem? Da Terra. O mesmo acontecendo aqui no item B, pessoal. Ó, o mesmo acontecendo aqui no item B. Embora Vênus e Júpiter estejam em conjunção em relação ao Sol, pela posição da Terra em relação ao Sol, não haverá a mínima possibilidade. Dessa maneira, a única situação possível, e que é o item correto, que é o item D, em que Vênus e Júpiter estão alinhados, ó, praticamente em linha reta, e sendo iluminados pelo Sol, eles serão vistos como um ponto brilhante duplo visível a partir de quem? Da Terra. Ok? Portanto, a questão 15, gabarito, letra D.